Nos últimos vídeos eu vim falando sobre Java, né? A gente começou olhando só para aquilo que tem em Java, que parece mais com programação imperativa, né? Não dá para fugir completamente de programação orientada a objetos. Aí depois eu comecei a falar mais sobre programação orientada a objetos, né? Sobre métodos, sobre atributos. Falei sobre um pouquinho sobre gerenciamento de memória, sobre coleta de lixo. Falei sobre pacotes, que são uma maneira de estruturar programas mais complexos, né, escondendo partes deles. Também falei sobre visibilidade. Ao falar de esconder, eu também falei sobre visibilidade, né? Falei que a gente tem visibilidade de classe, né, que é private, visibilidade de pacote, que é package, que significa que a gente não coloca nenhum modificador antes do membro que a gente cuja visibilidade a gente está modificando, e tem public, que, como o nome sugere, é público, é visível no programa inteiro. Hoje eu vou começar a falar sobre um dos tópicos que normalmente mais são associados à programação orientada a objetos, embora haja linguagens orientadas a objetos que nem tem isso, ou onde isso não é muito útil. Um exemplo disso é Python, que é mecanismos de herança. Eu vou falar sobre herança hoje, vou falar no próximo vídeo sobre um tipo de polimorfismo que está associado com herança. Você não precisa ter herança para ter esse tipo de polimorfismo, mas é a maneira mais comum como ele se manifesta, que é o polimorfismo de inclusão. E nos próximos dois vídeos eu vou falar sobre classes abstratas e interfaces, né? E aí acabou a nossa visão de alto nível sobre Java. Então, antes de tudo, o que é herança? Bom, herança é um mecanismo que você tem na linguagem de programação para permitir, eu diria que tem três aspectos em herança, três objetivos principais. Você quer reutilizar código, você quer reutilizar o tipo de uma coisa, você quer dizer que uma coisa é de um tipo que é de outra coisa também, e você quer criar pontos no seu programa para que ele seja estendido. Você quer torná-lo mais fácil de estender, ou mais simples de estender, de modificar no futuro, de adicionar novas funcionalidades no futuro. Em particular, esse tipo de extensão, adicionar nova funcionalidade no futuro. Então, tem esses três aspectos. Mas como é que esses objetivos são alcançados do ponto de vista da linguagem? Bom, dentro da linguagem, no caso de Java e no caso de linguagens que têm herança em geral, você pode dizer que uma classe ela herda de outra classe, ou ela é uma subclasse de outra classe. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho uma classe expressão, que a ideia é que ela defina expressões aritméticas, mas como vocês podem ver, ela não faz muita coisa. Aqui, o toString dela só devolve um string qualquer que não faz sentido, e tem um método avaliar, que expressões podem ser avaliadas, que simplesmente devolve zero. E aí aqui eu estou definindo uma subclasse de expressão chamada valor. Ela representa um valor numérico, certo? Depois acho que vai ficar mais claro porque eu estou definindo essa classe. Mas então, ela encapsula um número, né? Ela tem um construtor, não é muito diferente do que você imaginaria, não. Ela também define os métodos avaliar e toString, né? Só que agora de uma maneira mais útil, né? Avaliar aqui, ele simplesmente devolve o valor numérico que está aqui, toString transforma esse cara em um string. E notem, na declaração da classe tem essa parte aqui, ó, valor extends expressão. O que é que esse extends expressão significa? Bom, imediatamente ele quer dizer que valor é uma subclasse de expressão. Isso é a mesma coisa que dizer que valor estende expressão, que é a mesma coisa que dizer que valor herda de expressão. O que é sinônimo também de dizer que expressão é uma superclasse de valor, né? Valor herda barra estende
expressão. Então, todas essas coisas têm o mesmo significado e querem dizer a mesma coisa. Não sei porque que o highlighting, o syntax highlighting é tão estranho aqui. Bom, todos eles querem dizer a mesma coisa, que é expressão é uma classe, valor é uma subclasse. Valor herda de expressão. O que quer dizer herda? Bom, o que isso quer dizer é que elementos da classe expressão que são definidos nessa classe, eles são visíveis na classe valor. Então, atributos da classe expressão são visíveis em valor. Métodos da classe expressão são visíveis em valor. Todos eles são visíveis? Não. Só aqueles que não são privados ou que não são pacotes. Ou seja, os públicos e os protected. Tem um outro nível de visibilidade que está intimamente associado, eu já tinha dito, né, que tem 4 níveis de visibilidade. Privado, do menos para o mais visível. Privado, pacote, protegido ou protected e público. Né? Então, se uma classe herda de outra, todos os elementos da superclasse que são protegidos ou públicos são herdados pela subclasse, mesmo que a subclasse esteja num pacote diferente. Se a subclasse estiver no mesmo pacote que a superclasse, então a subclasse também herda os elementos da superclasse cuja visibilidade é pacote, ou seja, aqueles que não têm modificador de visibilidade, certo? Nesse exemplo aqui, esse exemplo aqui não é muito bom, mas eu vou mostrar um que é. Como vocês podem ver aqui, a classe valor ela herda as funções toString e avaliar, porque as duas são públicas. Só que ela termina definindo de novo essas funções. Isso é algo que eu vou discutir melhor no próximo vídeo, quando eu falar sobre sobrescrita de métodos. Né? Mas aqui a gente tem um outro exemplo de subclasse de expressão, que é a classe expressão binária. Uma expressão binária, além de estender a classe expressão, ela tem o primeiro operando e o segundo operando. E esses operandos, eu não preciso nem disso aqui, eu posso até apagar isso aqui. E esses operandos, eles são recebidos no construtor da classe, eles são expressões. Notem que esses operandos, eles são protegidos. Né? Isso quer dizer que subclasses de expressão binária têm acesso a esses operandos. E um exemplo de subclasse de expressão binária está logo aqui, a classe soma. Como vocês podem ver, a classe soma, ela estende expressão binária. Notem que aqui a gente já tem o que a gente chama de uma hierarquia de classes. Né? A gente tem expressão, herdando dela tem valor, expressão está aqui, valor. Do outro lado tem expressão binária, e herdando de expressão binária, soma. E ainda tem mais outra, que é multi. Então, o que a gente tem aqui, ó, se eu fosse fazer um desenho, era como se eu tivesse isso aqui, ó. Expressão. Opa. Aí, tem uns tracinhos aqui embaixo, vai ficar meio feio, né? Valor. Aquele problema de sempre de representar árvores, que é chato. Aqui. Aí vamos pegar esse aqui também. Pronto, aí mais um aqui. Opa, aqui tem outra, né? Expressão binária. E aí, ó, expressão binária tem soma e multi como subclasses. Então, expressão é a superclasse de todas essas, né? Valor herda de expressão. Expressão binária herda de expressão, mas não tem nenhuma relação direta com valor. As duas herdam da mesma classe. E soma e multi herdam de expressão binária. Né? Então, novamente, do ponto de vista de código, de herança de código, como eu estava dizendo, né, 3 aspectos.
Herança de código, de tipo e reutilização. 3 objetivos. Do ponto de vista de reutilização de código, de herança de código, ó, soma e multi herdam de expressão binária, que herda de expressão. Então, transitivamente, elas herdam de expressão. Por isso, expressão não tem muito do que herdar. Mas expressão binária tem. Porque a expressão binária tem esses 2 atributos protegidos aqui. E aí, ó, quando você vai olhar o código de soma, que herda de expressão binária, notem, a relação de subclasse é transitiva. Então, soma é subclasse de expressão binária, logo também é de expressão, certo? Tem uma transitividade aí. Soma é subclasse das duas, é subclasse direta de expressão binária, mas também é subclasse de expressão. Então, nesse caso aqui, notem, soma tem 2 parâmetros no construtor, primeiro e segundo, ó, e olha o que ele faz quando ele recebe esses caras. Super, primeiro e segundo. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, quando eu for falar sobre construtores. Mas notem aqui como é que funciona a função avaliar de soma. Então, soma representa uma expressão binária que tem 2 operandos. Esses operandos podem ser expressões também. Né? Você pode ter outra soma, por exemplo. Né? Pode ter uma soma de vários termos. Então, olha como funciona a avaliação de uma expressão de soma. Primeiro, você avalia o operando da esquerda, depois avalia o operando da direita. Depois, soma os dois. Né? Notem aqui ó, que tem um this ponto primeiro, this ponto segundo. Primeiro e segundo, this. Então são atributos. Eles são os atributos primeiro e segundo definidos em expressão binária. Então, esses atributos que são definidos na superclasse são visíveis na subclasse também, como vocês podem ver. Certo? Então, você tem tudo que é definido aqui, que em termos de métodos e atributos. Eu não estou falando de construtores diretamente, construtor é um pouquinho mais complicado. Mas em termos de métodos e atributos, qualquer coisa que é definida na superclasse, se for visível na subclasse, é herdado. Herdado significa tá lá como se fosse da subclasse, porque é da subclasse. Então, essa classe soma, ela tem 2 atributos, um chamado primeiro e um chamado segundo, né, que foram herdados. É por isso que a gente consegue trabalhar com eles desse jeito. Se eu quisesse ser explícito para dizer, não, esse cara veio da superclasse, eu até poderia dizer isso. Em alguns casos, você até faz isso. Normalmente, por exemplo, quando você tem um método na superclasse e outro na subclasse e você quer usar o da superclasse. Aí você diz super, ao invés de this. Né? Porque aí você acessa a implementação da superclasse ao invés da subclasse. Mas, se não é o caso, para qualquer propósito prático, é a mesma coisa. É a mesma coisa no sentido de que estar definido na superclasse é a mesma coisa que está definido na subclasse. A subclasse pode acessar normalmente. Então, tanto a classe soma quanto a classe multi fazem uso de primeiro e segundo, né, desses 2 atributos da superclasse. Certo? Novamente, isso vale para atributos e para métodos. E aí, como vocês podem ver aqui, uma coisa muito interessante é que o construtor de soma faz uso desse super aqui. Então, a gente já viu antes que um construtor pode chamar um outro construtor na mesma classe, usando this, como a palavra-chave mesmo. Né? A gente faz isso quando a gente tem várias maneiras diferentes de construir um objeto, mas uma delas é só um caso especial de uma outra que é mais geral. Aí a gente usa this para cobrir justamente esse caso. A gente pode fazer a mesma coisa quando trabalhando com um construtor da superclasse. A diferença é que o construtor da superclasse não está nesta classe, não está em this, está na superclasse. E aí por isso usa-se essa palavra-chave aqui. É importante mencionar que o construtor da superclasse, ele tem que chamar o construtor da subclasse tem que chamar o construtor da superclasse. Por que isso? Porque na prática, em tempo de execução, é como se você tivesse grudadinhos
um objeto da subclasse e um objeto da superclasse. Eles estão juntos, certo? Então esses atributos aqui, ó, a gente consegue acessar como se fosse da subclasse, mas na verdade eles estão no objetinho da superclasse, porque esse cara tem que ser criado também, certo? Para a gente usando aqui é como se fosse um só, mas do ponto de vista de implementação são dois. E aí, quando a gente cria um objeto da subclasse, tem que garantir que a gente consegue criar também o objeto da superclasse, certo? Então você precisa chamar super de alguma maneira. Em alguns casos isso é feito implicitamente, por exemplo, quando a superclasse tem um construtor vazio e a subclasse também. Então você não precisa chamar, certo? Mas, em muitos casos práticos, você vai sim precisar fazer uma chamada explícita ao construtor da superclasse. E muitas vezes você vai querer fazer, não é só que você é obrigado. Como é esse caso aqui, ó. Porque vejam, para qualquer expressão binária, eu vou ter dois operandos, o primeiro e o segundo. Até porque se não tiver, não é uma expressão binária, é alguma outra coisa. Então não tem porquê eu definir esses caras para toda a subclasse. Notem, tanto soma quanto multi fazem uso de primeiro e segundo. De primeiro e segundo. Mas nenhuma delas usa esses. Nenhuma delas define, desculpa, as duas usam, mas nenhuma delas define ou declara esses atributos. Eles são código que é reutilizado pelas duas classes. E isso é só um exemplo, mas você pode ter reuso em escala muito maior, dependendo, claro, de com que você está trabalhando, né? Uma outra coisa para ter em mente é, quando você fala que uma classe é subclasse da outra, além de herdar código, você também herda o tipo. Então, relações de subclasse são relações do tipo, se A é subclasse de, se B é subclasse de A, então um B, um objeto tipo B, é um A, certo? Por exemplo, uma soma é uma expressão binária. E uma expressão binária é uma expressão. Um valor, que no caso é uma expressão literal, é uma expressão. Então só faz sentido definir uma subclasse se a gente consegue falar nesses termos. Uma coisa é uma. A subclasse é uma superclasse, no caso para as instâncias, né? Então, pessoal novato em programação orientada a objetos, vê isso aí de reutilização de código, aí pensa logo, já sei, vou implementar uma fila e uma pilha como classes que herdam de lista. Mas isso não faz sentido. Por que isso não faz sentido? Não é uma questão só conceitual, não. Não faz sentido porque uma pilha não é uma lista. Ela usa uma lista, mas ela não é. Pode usar, né? Mas ela não é uma lista. E aí, não ser uma lista implica, por exemplo, na lista ter operações que não fazem sentido para a pilha. Por exemplo, operações para pegar um elemento em qualquer posição. Para uma pilha, só se pega do topo. Você até pode examinar outras posições, mas só pega do topo. Quando você transforma uma pilha numa subclasse de lista, você está destruindo essa propriedade. É uma péssima ideia. Como eu disse, é um erro comum de pessoas novatas, certo? Mesma coisa para fila, né? Então, se você não consegue dizer que uma coisa é uma outra, não pode, não é uma boa ideia transformar essa coisa em subclasse da outra. Uma outra questão é, herança é um mecanismo útil. Algumas pessoas não gostam muito, mas herança é um mecanismo muito útil na prática, né? Frameworks que a gente usa hoje em dia, em particular a parte de interface gráfica, por exemplo, mas não só, dependem demais de você ter herança. Dito isso, é muito comum também para pessoas novatas em programação orientada a objetos querer usar herança em um monte de situação em que não é uma boa ideia usar herança, né? Se vocês forem olhar no livro, por exemplo, ele vai falar de uma hierarquia de empregados. Mas você muitas vezes não vai querer trabalhar com empregados de maneira como se fossem várias classes. Por quê? Porque empregados têm características muito parecidas geralmente. Faz muito mais sentido, por exemplo, você ter uma classe só representando empregado ou empregada, né? Enfim, e ter um atributo lá que é a função da pessoa. E algumas questões adicionais, um campo aberto para você colocar
informações adicionais, né? Porque senão, e quando o empregado é promovido, por exemplo, o que que acontece? Os empregados, os tipos de empregado, o comportamento deles é diferente o suficiente para justificar eu construir várias classes, ou se eu quiser estender esse sistema, faz sentido eu definir novas classes do tipo empregado só para isso? Vocês poderiam perguntar a mesma coisa para esse exemplo de expressões aritméticas. E é um questionamento razoável, mas linguagens de programação implementadas em linguagens orientadas a objetos, né, por exemplo, o compilador de uma linguagem ou o interpretador, frequentemente funcionam exatamente desse jeito que eu fiz aí. Exatamente desse jeito. E o motivo é que você ganha algo com isso, por causa da, tanto em termos de herança de tipo quanto de código. Porque veja só, quando você tem uma expressão soma, uma expressão binária, você não sabe o tipo das subexpressões. Essas subexpressões podem ser arbitrariamente complexas, elas inclusive podem ser de tipos que nem existiam inicialmente, por exemplo, expressão de divisão, só para dar um exemplo simples, ou de potenciação. Nem tem aqui, mas eu poderia definir. Como a classe expressão binária foi definida de maneira genérica, isso não afeta em nada minha implementação de soma, nem minha implementação de multiplicação, nem as expressões que eu posso construir, que eu já construí antes. Eu não preciso mudar essa classe que já existe para introduzir novos tipos de expressão. E também não preciso saber a priori quais são os tipos de expressão que eu vou ter para poder implementar a avaliação de expressões, porque cada tipo de expressão sabe se avaliar e se transformar em string. Então, a avaliação de uma soma é assim, a avaliação de uma multiplicação é assim, a avaliação de um literal é assim. Então, cada classe sabe se avaliar. E aí é onde entra justamente o terceiro aspecto que eu tinha falado, que é a facilidade de extensão. Então, você quer ter classes numa situação em que isso vai lhe ajudar a tornar o código mais fácil de estender. E em linguagens de programação isso é muito comum. É por isso que eu peguei um exemplo bem diferente do que normalmente as pessoas pegam. Normalmente as pessoas falam de animal, empregado, coisa assim, mas esse não é um exemplo tão concreto, porque o comportamento, a vantagem que você ganha do ponto de vista de reutilização de estado e comportamento não está tão claro assim. Um bom exemplo também seria formas geométricas ou interface gráfica, mas aí não dá para ver direito, né? Porque eu teria que fazer um exemplo complicado para ver direito. Então, para evitar isso, eu usei isso. E aí, ó, eu posso escrever expressões aritméticas arbitrariamente complexas aqui, envolvendo somas, multiplicações e literais. Por exemplo, aqui eu fiz uma soma de um número com uma multiplicação entre dois números. E aí, primeiro, eu estou imprimindo essa expressão, depois eu estou avaliando o resultado. Né? E aí eu vou compilar aqui só para ver e rodar. Então, está aqui a expressão, eu coloquei para ser tudo com parêntese, para ficar bonito. Né? E que senão podia ter uns problemas de precedência aí. E aqui o resultado da expressão. Então, esse foi um exemplo de herança. Agora, o que não está claro aqui ainda? Como é que funciona, por exemplo, o método avaliar? Porque isso aqui funciona como a gente esperaria. Né? A gente soma 42 ao resultado de multiplicar 10 por 3, que é 30. Então, 42 mais 3, 72, está certo. Mas por que isso funciona? Por que, por exemplo, eu tenho uma função avaliar aqui em cima, um avaliar aqui, outra avaliar aqui, todas com a mesma assinatura, exatamente a mesma assinatura. O que acontece com a avaliar que vem da superclasse para a subclasse? O que acontece com essa classe expressão binária aqui que não tem função avaliar? Né? Então, isso eu vou deixar para responder no próximo vídeo, onde a gente vai falar de polimorfismo de inclusão e de sobrescrita de métodos. Então, é isso por esse vídeo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.